Meus irmãos, para já entrarmos em nosso tema, nós vamos falar agora pela manhã, em 2 momentos, a respeito da confessionalidade. O que significa confessionalidade? Mas mais especificamente, nós vamos tratar do tema a importância da confessionalidade para a igreja local. Esta igreja, uma igreja local bíblica, deve ser confessional? O que significa isso? É disso que nós vamos tratar. Então, nessa primeira parte, nós vamos tratar a respeito do fundamento bíblico para a confessionalidade e buscar mostrar como isso, assim como tudo que nós fazemos na igreja, deve ter uma base bíblica sólida. Não é isso que o pastor Paulo Júnior fala para vocês continuamente? Nós devemos fazer o que nós fazemos, não meramente porque nós achamos bom, ou porque nós vimos em outra igreja, ou porque nós viemos fazendo isso há muito tempo. Mas nós precisamos ter uma base bíblica para isso. Nós temos que ter um fundamento escriturístico. Então, nós falaremos sobre a confessionalidade. E nós, sempre que vamos falar sobre um tema, meus irmãos, nós precisamos começar com uma definição daquele tema. É importante isso, porque senão nós estaremos usando os mesmos termos, mas sem o significado bíblico. Nós vamos ver a importância disso um pouco mais à frente. Mas, por enquanto, vamos prover uma definição. O que é confessionalidade? Esse termo, confessionalidade, é relativo a uma confissão de fé. De maneira geral, refere-se à prática de você adotar e praticar uma confissão de fé. E o que é uma confissão de fé? Eu tenho aqui 2 definições para vocês. Prestem atenção. Uma confissão de fé não é aquilo em que nossa fé se baseia, mas ela é somente um meio, um instrumento pelo qual nós declaramos, isto é, nós confessamos aquilo em que nossa fé se baseia, que é, finalmente, em Jesus Cristo e em sua palavra, como nós vemos nas Escrituras. Então, finalmente, uma confissão de fé não é como se nós estivéssemos tendo uma nova Bíblia na igreja. Aqui nós cremos em 2 Bíblias, né? Como você vai na igreja dos Mormons, tem algum contato com os Mormons, tem a Bíblia, a nossa, eles fazem, mas também tem um outro testamento de Jesus Cristo. Não. A confissão não é uma outra regra de fé. É apenas a maneira como nós declaramos aquilo que nós cremos segundo a palavra de Deus. E isso é inevitável. Não é possível nós não declararmos com as nossas palavras o que nós cremos. Assim como também não é possível você pregar apenas lendo a Bíblia. O que é a pregação? Você lê a Bíblia e explica a Bíblia com as suas palavras. Você declara aquilo que está escrito, o que você crê, que é a interpretação correta. Assim também é uma confissão de fé. Quando nós temos a nossa confissão de fé, nós estamos dizendo, olha, é isso que nós cremos que Jesus deixou para a sua igreja em sua palavra. Nós temos uma definição ainda um pouco mais resumida, do autor chamado Samuel Henihan. Ele diz o seguinte: uma confissão de fé é uma declaração do que a Bíblia ensina e é um documento que traz um entendimento específico, uma interpretação e uma sistematização das Escrituras. Ou seja, a nossa confissão é aquilo que nós declaramos crer, a interpretação que nós entendemos ser a interpretação correta e de maneira sistematizada, ou seja, as doutrinas organizadas ali. Começa com a palavra de Deus, depois nós falamos o que cremos sobre Deus e daí por diante. Isso que significa uma confissão de fé. Mas agora, diante disso, eu tenho 2 perguntas e nós vamos buscar responder essas perguntas nessa manhã. A primeira delas é, você está dizendo que a confissão de fé é um documento pelo qual nós declaramos o que é que a Bíblia diz. Mas a pergunta é, há um fundamento bíblico para isso? A Bíblia diz que nós temos que ter esse tipo de documento? E a segunda pergunta, é importante que uma igreja local adote esse tipo de documento? É bíblico que a igreja adote uma confissão histórica?
como nós temos nesta igreja e lá na nossa em Francisco Morato, a Confissão de Fé Batista de 1689? Então essas são as duas perguntas que nós buscaremos responder. E para isso nós trataremos dessas perguntas em 5 pontos, 5 tópicos. O primeiro nós falaremos sobre o fundamento bíblico para a confessionalidade. Depois nós falaremos o que é uma igreja confessional, a importância e a utilidade, para que serve isso. Qual é a utilidade? Se eu perguntasse para você, me dê 3 usos, 3 utilidades de uma confissão de fé, de um documento como este numa igreja local. Você teria, assim, claro, na sua mente para me responder já de pronto? Em quarto lugar, nós vamos responder a algumas objeções. Existem pessoas que são contra esse tipo de coisa, por entenderem que não é bíblico, ou até mesmo que é prejudicial à igreja nós temos uma declaração de fé como uma confissão de fé. Em quinto lugar, nós vamos falar sobre a recomendação que o Charles Spurgeon, o pastor batista inglês, fez da confissão para a sua própria congregação, logo no seu primeiro ano de pastorado na sua igreja. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, eu peço que vocês abram as suas Bíblias comigo em Mateus 16. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. Esta vai ser a primeira das 2 passagens que nós vamos considerar nesta manhã, mostrando o mandamento bíblico, o fundamento bíblico para confessarmos a nossa fé. Então vamos fazer a leitura e depois retirar dessa passagem algumas lições para o tema que estamos tratando. Leiamos, meus irmãos, Mateus 16, versículos de 13 até o versículo 17. Eu estou lendo aqui na versão ARA. Diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus então se vira para os seus discípulos e pergunta, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esta passagem, meus irmãos, que acabamos de ler, registra uma das primeiras pesquisas de opinião pública da história. Porém, diferente de todas as outras pesquisas, nós temos aqui a principal pergunta que qualquer um de nós deve responder. Quem é Jesus? Primeiramente, Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, quem o povo está dizendo que eu sou? E aí, os discípulos começam a dizer, uns dizem que é Elias, tem outros pensando que o Senhor é João Batista, outros ainda pensam que é Jeremias ou alguns dos outros profetas. Vejam, as pessoas estavam em contato com Jesus, ouvindo a pregação de Jesus, desfrutando dos milagres de Jesus e ainda assim não sabiam quem ele era. Jesus está preocupado em que aqueles que o seguem saibam quem ele de fato é. Então ele se vira para os seus discípulos, para o seu círculo mais íntimo de seguidores e diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão então toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma confissão que Pedro está fazendo. Ele está declarando aquilo que ele crê. Tu és não Elias, não João, não Jeremias ou qualquer dos profetas. Tu és o Cristo, o Messias, o aguardado, aquele em quem nós esperávamos, em quem está depositada toda a nossa esperança. Mas tu não és também apenas um homem. Tu és o Filho do Deus vivo. E em seguida,
Jesus elogia a Pedro. Ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. E ele finalmente nos revela uma outra coisa, que quando Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, ele não diz isso por causa da sua própria inteligência. Jesus não fala assim: muito bem, Pedro, você é uma pessoa muito observadora e perspicaz. Você foi muito sábio, você conseguiu entender a situação e pelo tempo que você convive comigo, você chegou a entender qual é a minha verdadeira identidade. Eu sou o Messias. Não, Jesus não diz nada disso. Ele diz: Pedro, você é bem-aventurado, mas não por causa da sua própria inteligência ou por algo que você é ou faz. Bem-aventurado, porque isso foi o meu Pai quem te revelou. Não foi carne e nem foi sangue. Não é de você mesmo e nem de outra pessoa. Mas foi de revelação divina. Foi o meu Pai quem revelou a você quem eu sou. Se o Pai não nos atrair a Cristo, nós permaneceremos a vida inteira não desconhecendo completamente a Cristo. A multidão não desconhecia completamente a Cristo, mas ela não conhecia quem Cristo verdadeiramente era. Se nós sairmos às ruas aí e abordarmos as pessoas, a cada 10 pessoas que nós abordarmos, 9 vão dizer que conhecem a Jesus, que creem em Jesus. E muitas delas vão dizer assim: não, eu creio em Jesus de todo o meu coração, eu amo. Eu não vou para a igreja, né? Mas assim, todo dia de manhã eu faço a minha oração a Jesus. Eles têm um conhecimento, mas é um conhecimento superficial na maioria dos casos. E não é esse tipo de conhecimento que nós vemos aqui descrito nessa passagem que Jesus quer que nós tenhamos. Mas o que nós podemos aprender mais com essa passagem a respeito da confessionalidade? 3 coisas. A primeira delas é que essa passagem nos mostra a diferença entre alguém que é um verdadeiro discípulo de Cristo e alguém que não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Qual é a diferença nesta passagem? Alguém que não é um verdadeiro discípulo de Cristo tem uma confissão errada a respeito dele. Quando pergunta para essa pessoa quem Cristo é, aquela multidão respondia: João, Jeremias, Elias, um profeta qualquer. Mas um verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que tinha sido ensinado pelo Pai, era capacitado a expressar uma confissão correta. Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Alguém, meus irmãos, que pensa que Jesus Cristo é João Batista, só pode ser um seguidor não de Cristo, mas de João Batista. Se nós cremos num Cristo falso, nós só podemos ser seguidores de um Cristo falso. Então, o primeiro ensino, a diferença entre um discípulo falso e um discípulo verdadeiro. Quando eu falo um discípulo falso, eu não falo alguém malicioso. É às vezes alguém que está enganado. Mas nós não podemos seguir alguém que não conhecemos. E a diferença de um discípulo para o outro é a confissão. Os verdadeiros discípulos de Cristo confessam a verdade acerca de quem Ele é. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que Jesus quer que cada um de nós, do menor ao maior, homem e mulher, não importa o seu tempo de fé, se você é um seguidor de Cristo, Jesus Cristo quer que os seus discípulos confessem a verdade sobre Ele. É por isso que Ele não se contenta em apenas perguntar quem a multidão diz que eu sou. Não, Ele se vira para os seus discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo: tá bom, eles creem desse jeito e nós sabemos que isso está errado. Mas será que vocês creem como eles também? Me importo primeiramente com vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Então Cristo quer que nós não apenas tenhamos uma confissão, mas que esta confissão seja externada. É como o pastor Paulo falou a princípio. Você crê em Cristo? Sim. Mas Jesus, Ele é Deus ou Ele é homem? O que Jesus fez na cruz? Ele morreu para efetivamente nos salvar ou apenas nos possibilitou sermos salvos? Crer em Jesus envolve perguntas mais amplas que vão definir quem Ele é e o que Ele fez por nós. A terceira verdade que nós aprendemos aqui
é que a verdade central, a principal confissão da igreja cristã é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tanto é assim que nos versículos seguintes, em Mateus 16, 18, quando Pedro afirma a sua confissão, Jesus vai dizer que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre ele próprio como a pedra, como os católicos de maneira equivocada acreditam, mas a própria confissão de Pedro de que Jesus é o Filho de Deus, Cristo afirma, é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Se nós não temos um entendimento correto desta declaração, nós nem sequer podemos começar a ser igreja. Porque é sobre esta declaração, sobre esta pedra, que Cristo é o Filho de Deus, que o próprio Senhor Jesus edificará a sua igreja. É isso que define uma igreja verdadeira, uma confissão verdadeira acerca de quem Cristo é. Ou seja, uma igreja que não possui uma confissão verdadeira acerca de Cristo, não é uma igreja verdadeira. E não é uma igreja a qual Cristo está edificando e contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Então perceba que essa confissão, ela nos identifica enquanto verdadeiros seguidores de Cristo, enquanto verdadeira igreja. Então, para ser discípulo de Cristo e verdadeira igreja, devemos confessar essas verdades. Mas agora eu queria propor uma situação hipotética, para que nós pensemos mais a respeito disso e nós possamos ver como, na prática, essa situação funciona. Então, imaginem, irmãos, que nós temos aqui diante de nós 3 homens. Uma aqui e uma aqui. O primeiro, nós temos aqui um espírita. Aqui ao centro nós temos uma testemunha de Jeová. E aqui nós temos um cristão bíblico, alguém que crê de fato na palavra de Deus e conhece aquilo que a Bíblia ensina sobre Cristo com verdade. Então nós nos dirigimos a esses 3 homens e fazemos uma pergunta. Vocês creem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? E os 3 respondem, aparentando muita convicção, sim, nós cremos que Jesus é o Filho do Deus vivo. E aí nós ficamos um pouco surpresos, né? Espírita, você crê que Jesus é o Filho do Deus vivo? Sim. E nós fazemos então uma outra pergunta. Vocês creem de todo o seu coração no Jesus revelado na Bíblia? E aí os 3, novamente, com muita convicção, sim, cremos no Jesus revelado na Bíblia. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês me dizem a respeito disso? Isso significa que esses 3 homens têm uma fé verdadeira, têm uma fé salvífica, pois todos eles afirmaram crer a mesma coisa que Pedro disse crer. Então eles são tão crentes, tão cristãos, tão verdadeiros como o apóstolo Pedro? Sim ou não? Mas por que, se eles fizeram a mesma confissão? Meus irmãos, embora eles tenham feito a mesma confissão, o problema aqui está naquilo que eu falei lá no começo, na definição. Eles têm as mesmas palavras e aparentemente têm a mesma fé. As testemunhas de Jeová dizem que têm a mesma Bíblia que nós. Dizem que creem em Cristo. Eles se declaram como uma associação cristã. Eu falo isso com propriedade porque eu quase me tornei uma testemunha de Jeová um tempo na minha vida. Hein? O Senhor me livrou desse laço. Embora eles façam a mesma confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ainda assim nós percebemos, quando vamos olhar mais de perto, que eles não creem de fato no que nós cremos. Eles não creem de fato que Jesus é o Filho de Deus, pois quando nós vamos examinar mais de perto, tanto o Espírita como a Testemunha de Jeová não creem que Jesus é Deus. Uma verdade que, se cremos verdadeiramente nessa declaração, está implícita. Ele é o Filho eterno de Deus.
Ele é o Filho do Deus vivo. Portanto, nós percebemos, meus irmãos, que, embora verdadeiramente a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus seja a declaração básica do cristianismo, a pedra sobre o qual Jesus Cristo edificará a sua igreja, é necessário que nós desenvolvamos esta declaração para que nós não venhamos cair em ambiguidades e pessoas que não são cristãs venham a confessar uma verdade e acharem que estão salvas, quando na verdade elas não creem verdadeiramente naquilo que é dito aqui por nós, é dito para nós. Então nós temos que desenvolver esta declaração. Se nós cremos verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, então nós devemos crer que Ele é Deus, perfeitamente Deus, o eterno Filho de Deus. Nós temos que crer que Ele é um homem, perfeitamente homem, um como nós, que veio em carne, nasceu de uma virgem, viveu uma vida perfeita e sem pecado e morreu na cruz como um sacrifício substitutivo, não para possibilitar a salvação, mas para de fato nos salvar, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele intercede pela sua igreja e guia a sua igreja pelo seu poder e pelo seu Espírito. Então vejamos que de uma declaração menor, nós, através da Bíblia, vamos desenvolvendo toda uma teologia bíblica que é expressa publicamente através da nossa confissão. E aqui em Hebreus 10, 23, nós lemos: retenhamos firmes. Reter já fala de uma coisa que exige força, né? E ele reforça dizendo: retenha firme. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Os hebreus haviam confessado a sua esperança, que estava depositada na verdade do Evangelho de Cristo e das suas promessas, e assim o autor de Hebreus fala para eles reterem, para que eles continuem mantendo a fé que eles haviam confessado. Aqui nós podemos aprender algumas coisas, meus irmãos. A primeira delas é que os hebreus haviam feito uma confissão da sua esperança, e isso tinha gerado tremendas perseguições para com eles. Quando estudamos o contexto de Hebreus, né, o pastor Paulo está expondo a epístola aqui, vimos que os cristãos, em um primeiro momento, sofreram grande perseguição, não dos pagãos e gregos, mas dos próprios judeus, que os perseguiam ferrenhamente, simplesmente por eles crerem em Cristo. Nós vemos em Atos como Paulo, antes da sua conversão, como Saulo, perseguiu ferrenhamente a igreja a ponto de matar alguns deles, prender outros e daí por diante. Então eles haviam feito uma confissão da sua esperança e, consequentemente, da sua fé. Isso nos revela que nós temos que também confessar a nossa esperança. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, através de mandamentos e de exemplos. Por exemplo, lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, nós temos registrado a história dos bereanos, que eram aqueles judeus que, quando Paulo chegou ali na região de Bereia e começou a expor para eles o Evangelho de Cristo, eles começaram a examinar as Escrituras. Mas espera aí, deixa eu ver se o que ele está falando está mesmo de acordo. E aí é dito lá: de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. E eles são chamados de nobres. Nós, quando vemos esse exemplo na Escritura, o que é que nós aprendemos? Nós também precisamos ser nobres. Nós também precisamos examinar as Escrituras quando alguém traz uma palavra para nós. Então, a Escritura nos ensina aqui, sem dar um mandamento expresso, que nós devemos estudar as Escrituras. E deste modo, meus irmãos, nós devemos seguir o exemplo deles. O mesmo acontece aqui em Hebreus 23, 10, 23. Quando nós vemos que os hebreus fizeram uma confissão da esperança, então isso é colocado para nós como um exemplo a seguir. Fazermos também uma confissão da nossa esperança, pois quando nós cremos em algo, o passo seguinte
é a confissão, como está escrito lá em Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com o teu coração crê que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha o que diz o versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é possível crer e ficar anônimo. Eu creio, mas eu não vou falar para ninguém que eu creio. Porque eu não sei o que as pessoas vão falar, né? Eu sempre fui contra essa coisa de crente, de igreja, de religião. O que é que eles vão dizer de mim agora se eu falar que creio? É óbvio, isso é errado. Uma pessoa que não confessa a sua fé deve examinar para ver se de fato creu. Porque a fé genuína, ela vem sempre acompanhada de uma confissão da nossa esperança, uma confissão da nossa fé. Confissão de esperança e confissão de fé, aqui são termos intercambiáveis. Um equivale ao outro. Porque se eu espero algo, eu estou dizendo que eu creio naquele algo. Se eu digo assim, eu espero que Jesus volte. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu creio que ele voltará. Se eu não cresce que ele voltaria, eu não ia esperar. E se, por outro lado, eu digo, eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, é porque eu tenho esperança que ele vai me salvar. Então aqui, fé e esperança são praticamente termos sinônimos. Além disso, meus irmãos, tanto a fé nossa como a dos hebreus estavam baseados em Cristo, no que o Senhor Jesus Cristo pregou para nós. Como nós lemos lá em Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Porque nós confessamos, a nossa confissão tem a ver com quem? Com Cristo. Nós confessamos que Ele é o nosso Salvador. Não somente isso, meus irmãos, mas essa confissão que cada um daquela igreja dos hebreus fazia, os caracterizava coletivamente. E assim criava união e unidade entre eles. O apóstolo assume, aqui em Hebreus 10, 23, que todos confessaram a mesma esperança, a mesma fé, inclusive o próprio apóstolo. Veja o que está escrito lá. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. O apóstolo não fala a esperança de vocês, mas a nossa esperança. Porque nós, lá em Francisco Morato, sentimos comunhão com vocês aqui. E não sentimos comunhão com a igreja dos Mormons, ou das Testemunhas de Jeová, ou com outro que não confesse a nossa fé. Justamente por isso, porque não temos união na fé. Você já parou para conversar com uma pessoa que ela é um incrédulo? E aí você começa a falar com ela um palavrão. Nossa, mas que conversa desagradável. Aí daqui a pouco ela está falando mal do outro, está falando mal do chefe, está falando, que conversa desagradável. Você não sente nenhuma comunhão, você não sente nenhuma liberdade para conversar com essa pessoa. O seu desejo é, deixa eu ir embora daqui. Agora, quando você descobre que uma pessoa é cristã, você fala assim, olha, mas eu estava lendo a Bíblia. Nossa, você é cristã? Eu estava lendo a Bíblia também. Eu estava lendo os Salmos. E eu também. Você fala, olha que coincidência maravilhosa. E aí você começa a ter ali uma atração pela pessoa, conversar com ela por causa da mesma fé. Mas é importante isso, meus irmãos. Numa igreja, não pode cada um ter uma confissão de fé diferente. Porque o que nos une é a nossa fé. É por isso que quando chega um novo membro aqui na igreja, o pastor Paulo vai lá e, olha, nós cremos nisso. Esta é a nossa confissão de fé. É nisso que nós cremos. Porque nós cremos que esse é o ensino da palavra de Deus. Porque é a nossa fé que traz união um com o outro. Tanto é assim que a Bíblia chega a dizer que eu nem posso me casar com uma pessoa que tem uma fé diferente da minha. Porque eu não vou conseguir conviver pacificamente, harmoniosamente, com uma pessoa de fé diferente. A Bíblia chama isso de jugo desigual. Se não podemos ter jugo desigual no casamento, tão pouco na igreja. Porque a nossa confissão comum gera unidade. Comentando essa passagem, meus irmãos, Samuel Henry diz o seguinte: a unidade deles, enquanto igreja, estava fundamentada sobre uma confissão coletiva e solidária da verdade. E aqueles que contradissessem a verdade crida e confessada coletivamente pela igreja, deveriam ser corrigidos ou rejeitados. A igreja local e coletivamente deve confessar a fé. Essa fé, essa confissão de fé é necessária
porque não pode haver unidade significativa sem acordo doutrinário e sem compromisso com essas verdades que confessamos. E as próprias Escrituras nos ordenam a reter firmemente o corpo das verdades contidas na Escritura. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que devemos confessar nossa fé. E, em segundo, que essa confissão de fé gera unidade, companheirismo, comunhão entre nós. Em terceiro lugar, que essa fé, uma vez confessada, ela deve ser retida, meus irmãos. Se o apóstolo fala para que nós retenhamos, é porque há perigos à nossa volta para que nós deixemos de retê-la. Há o tempo todo uma guerra à nossa volta. E o inimigo das nossas almas, Satanás, a carne, o mundo, tem um propósito só: fazer você abandonar a sua fé. Ele não está preocupado se você é rico ou pobre, tem saúde ou não. Ele não está preocupado se você é casado, solteiro, velho, jovem. Ele só está preocupado com uma coisa: se você está retendo firmemente a confissão da sua fé. Se você está abraçado a Cristo pela fé ou não. E nós precisamos, meus irmãos, batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Vocês entendem isso? Aí você fala assim: pastor, eu não vou negar a minha fé. Mas a questão não é apenas negar a fé. Se uma pessoa chegar a vocês e dizer: olha, negue sua fé. Dificilmente essa situação vai acontecer conosco. A questão é: nós estamos vivendo conforme a fé que nós cremos? Você fala: eu creio 100% na Bíblia. Você lê a Bíblia. Ah, é que eu não tenho tempo, né, pastor? Mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, você deixou de reter a fé. Não é apenas falar, é falar com verdade, é falar aquilo que de fato você crê. E quando nós temos uma fé verdadeira, essa fé transforma a nossa vida. Ela produz frutos. Reter, então, meus irmãos, essa confissão é confessar tudo o que o Senhor Jesus Cristo disse em sua palavra, sem negar nada. Nós temos sofrido recentemente, e na verdade sempre foi assim, ataques contra os nossos jovens. Eles, quando saem do ambiente eclesiástico, quando eles vão para a escola, para a faculdade, estão em ambientes públicos, na casa do primo que não é cristão, eles são tentados a negar a fé que os seus pais confessam e que eles têm sido ensinados. Com relação à sexualidade, é verdade mesmo que não pode ter sexo antes do casamento? Sim, porque a Bíblia diz assim. Mas o jovem ele é tentado a desviar-se nisso e muitas outras coisas. Eu estava conversando com a nossa irmã sobre... Nós dois fizemos o curso de psicologia, né? E vocês outros que fizeram outros cursos na faculdade. Como aquele é um ambiente hostil. Quando nós falamos de Cristo, você vem com religião para cá? Ai, para com essa conversa atrasada de gente ignorante. Aqui não é igreja, não. Não, mas eu estou falando de Cristo. Ah, tá bom, mas você tem uma religião, nós temos a nossa. Você não vai ser intolerante com a religião do outro, né? E é naquele ambiente que nós somos meio confrontados com a nossa fé. Retenhamos, meus irmãos, firmemente a nossa fé, como nós vemos no exemplo dos hebreus. E lembrem, reter a fé não é apenas falar, mas é viver de acordo com aquilo que nós falamos, que nós proclamamos. Em quarto lugar, meus irmãos, que nós podemos aprender ainda dessa passagem, é que o motivo pelo qual nós devemos confessar a fé, manter a nossa união, confessando a fé juntos e reter essa fé, o texto diz, porque fiel é aquele que prometeu. Veja o que diz Hebreus 10, versículo 23 e 26. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Prometeu o quê? As promessas bíblicas. Porque necessitais de paciência. Paciência aqui significa disposição para sofrer de uma maneira perseverante. Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Deus nos fez promessas gloriosas, meus irmãos. Vocês não devem crer na promessa do pastor, na promessa de uma igreja, na promessa de qualquer outro, senão na promessa do próprio Deus. Deus tem feito promessas gloriosas para nós. Uma delas foi que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas pastor, eu estou doente.
O Senhor vai fazer com que essa situação, essa doença, coopere para o seu bem e para a glória do nome dEle. Retenhamos firmemente a nossa fé. Aconteça o que acontecer. Mas, pastor, lá na igreja está um conflito. A irmã brigou com a outra irmã e aí ficou aquele clima chato. O que você vai fazer? Coloque a sua fé em prática. Busque solucionar os problemas de acordo com o que a Bíblia diz. Nunca falar, não, se é desse jeito mesmo, vou mudar de igreja. Ah, não gostei do que o pastor falou. Retenhamos, meus irmãos, a nossa fé e a pratiquemos para que nós possamos manter a unidade e juntos perseverar confessando a mesma fé. Como será glorioso, não é, pastor Paulo? Nosso grande sonho, meus irmãos, quando pastor, o nosso anseio profundo é que naquele dia nós possamos apresentar todos vocês diante de Cristo com uma fé verdadeira, pura. Fomos atacados de todos os lados, o liberalismo, o mundanismo, o pragmatismo, a sensualidade, as tentações sexuais, a tentação por dinheiro e etc. Mas resistimos firmes por causa do nosso Deus, porque fiel é o que prometeu. O nosso Deus, o nome dele é digno de ser confessado. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo também advertiu severamente aqueles que se negarem ou se envergonharem de confessar o seu nome publicamente. Lá em Mateus 8,38 ele diz: portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Lembrem-se sempre, confessar não é dizer Senhor, Senhor. Confessar é viver de acordo com isso, conformar as nossas vidas com isso. Para que o Senhor verdadeiramente seja honrado em nossas vidas, retenhamos então, meus irmãos, a nossa confissão de fé, a confissão da nossa esperança, porque fiel é quem nos prometeu. Em segundo lugar, meus irmãos, vamos entrar para o nosso segundo ponto. O que é então uma igreja confessional? Nós já vimos com a confissão de fé a declaração pública do que nós queremos ser o ensino das Escrituras. Uma igreja confessional, então, é a igreja que segue o mandamento bíblico de confessar a fé. Por exemplo, se nós temos mandamentos bíblicos, nós temos que arrumar meios de cumprir o mandamento bíblico. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, diz, orai sem cessar. Então nós temos, por exemplo, uma reunião de oração na igreja. É um meio pelo qual nós cumprimos o mandamento. Orai sem cessar. Lá em Mateus, capítulo 28, nós temos a grande comissão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós precisamos arrumar um meio de praticar esse mandamento bíblico. Aí o pastor Paulo vai organizar aqui para a gente um dia sair evangelizando a cidade, evangelizar uma cidade vizinha. Aí vocês perguntam, mas por que, pastor, você está fazendo essa ação evangelística? Porque nós temos um mandamento bíblico. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Assim nós arrumamos uma forma de obedecer a esse mandamento. Manda uma mensagem no WhatsApp, manda um livro para uma pessoa. São formas de nós obedecermos o mandamento. Assim também, meus irmãos, diante do mandamento bíblico de confessar a fé, nós precisamos arrumar uma maneira de obedecê-lo. E eu creio, meus irmãos, que um excelente meio para nós obedecermos esse mandamento de confessar a nossa fé é através de uma confissão bíblica. Permita-me dizer que eu não creio que adotar uma confissão de fé seja o único meio de nós obedecermos ao mandamento de confessar a nossa fé. Porém, também permita-me dizer que eu creio que este é o melhor meio para nós obedecermos ao mandamento bíblico de confessar nossa fé em Cristo. Assim como eu também creio que a confissão de fé batista